Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 303º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Ezequiel, capítulo 1, Joel, capítulo 2, dos versículos 1 a 11, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 35. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. A visão dos 4 seres viventes. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam.
Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, trago o versículo 1. Israel estava passando por dias difíceis, e a primeira verdade que Ezequiel precisava entender era que, por mais desanimadoras que fossem as circunstâncias, Deus ainda estava no trono, realizando seus propósitos divinos no mundo. A visão de Ezequiel contém muitos mistérios inexplicáveis, mas uma mensagem se revela com clareza e poder. O Senhor é o Deus soberano de Israel e todas as nações da terra. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. O canal ou o rio Quebar fluía do rio Eufrates ao sul da cidade de Babilônia, onde os exilados judeus se reuniam para orar. Referência Atos 16, versículo 13. Ezequiel fez menção a eles em Ezequiel 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 23, capítulo 10, versículos 15, versículo 20, versículo 22 e capítulo 43, versículo 3. Ao que parece, o profeta estava ali intercedendo com os outros cativos quando o Senhor o chamou para o seu novo ministério. Compreendendo o versículo 3, a palavra do Senhor veio a Ezequiel sob a forma de uma visão. A mão do Senhor o segurou e o designou para o serviço especial. A expressão "a palavra do Senhor veio" é usada 50 vezes na profecia de Ezequiel e fala da autoridade da mensagem. Compreendendo o versículo 4, uma vez que o enorme redemoinho que Ezequiel viu estava vindo do norte, isso indicava a invasão de Judá pelo exército babilônico e a destruição da terra, incluindo a cidade de Jerusalém e o templo. Referência a Jeremias 4, versículo 6 e capítulo 6, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 5 a 14. No capítulo 10, versículo 15 e versículo 20, Ezequiel identificou os seres viventes como querubins
criaturas celestiais mencionadas pela primeira vez em Gênesis 3, versículo 24. As cortinas do tabernáculo eram bordadas com imagens de querubins, referência a Êxodo 26, versículo 1, e as imagens de 2 desses seres estavam sobre a tampa de ouro da arca, tradicionalmente chamada de propiciatório, referência a Êxodo 25, versículos 18 a 22. Descrições de querubins eram muito evidentes no templo de Salomão. Compreendendo o versículo 10, de especial interesse são as faces dos 4 seres viventes. Cada um tinha um rosto de um ser humano, de um leão, de um boi e de uma águia. O ser humano é a maior das criaturas de Deus, sendo feito à sua imagem e semelhança. O leão é o maior dos predadores da floresta, enquanto o boi é o mais forte dos animais domésticos do campo. Já a águia é a maior das aves e também é ainda uma imagem de Deus. Referência a Deuteronômio 32, versículos 11 a 12. Compreendendo o versículo 12, a presença das criaturas aladas diante do trono de Deus é a certeza de que Ele se lembra de sua promessa e cuida de suas criaturas. Mas isso também nos faz lembrar que o Senhor usa toda a criação para abençoar ou castigar seu povo. Nesta visão, elas fazem parte do juízo de Deus sobre seu povo pecaminoso. A exposição bíblica dos versículos 15 a 21, o espírito dos seres viventes estava nas rodas, de modo que as criaturas se moviam em qualquer direção para onde elas se moviam. Era, de fato, uma visão impressionante. As grandes rodas, os seres viventes, o fogo ao redor e os olhos nos aros das rodas. Que descrição impressionante da providência de Deus, sempre em ação, intricadamente concebida, nunca equivocada e jamais atrasada. A exposição bíblica dos versículos 22 a 25. As rodas simbolizam a onipresença de Deus, enquanto os olhos em seus aros sugerem sua onisciência, já que o Senhor vê tudo e sabe de todas as coisas. Ezequiel estava vendo uma representação da providência divina enquanto o Senhor agia em seu mundo. Contudo, mas o item permaneceu. A exposição bíblica dos versículos 26 a 28, enquanto as rodas fazem referência à onipresença e à onisciência de Deus, o trono fala de sua autoridade onipotente. O trono era azul celeste com lampejos de fogo dentro dele, simbolizando a santidade, conforme Apocalipse 15, versículo 2, e um arco-íris ao seu redor, representando a graça da aliança. Noé viu o arco-íris depois da tempestade, referência a Gênesis 9, versículo 13 a 16, e o apóstolo João o avistou antes da tormenta. Referência a Apocalipse 4, versículo 3. Ezequiel, contudo, viu acima e no controle da tempestade. Isso remete ao fato de que, mesmo em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Referência a Abacuque 3, versículo 2. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Trago o versículo 28. A glória do Senhor é um dos temas fundamentais de Ezequiel, conforme capítulo 3, versículos 12 e 23, capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4 e versículos 18 a 19, capítulo 11, versículos 22 a 23, capítulo 39, versículo 21, capítulo 43, versículo 2 e versículos 4 a 5. E também incluindo capítulo 44, versículo 4. O profeta verá a glória de Deus sair do templo e passar por cima do Monte das Oliveiras, e também irá vê-la retornar ao templo no reino. Por causa dos pecados de Israel, a glória divina deixou o templo, mas a promessa do Senhor é que, um dia, a cidade de Jerusalém e o templo serão abençoados pela sua presença gloriosa. A cidade será chamada de Jeová Samá, ou o Senhor está aqui, aleluia. Referência a capítulo 48, versículo 35. Agora podemos começar a entender a mensagem de que Deus estava dando ao seu profeta. Embora seu povo estivesse no exílio e a terra, o templo e a nação estivessem prestes a ser destruídos, Deus ainda estava no seu trono. O Altíssimo era capaz de lidar com cada situação.
Em sua maravilhosa providência, ele se envolve nas questões das nações e executa seu plano oculto. Vamos para a leitura no livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Joel, capítulo 2. O dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Amém. Compreendendo o livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Agora que tinha a atenção das pessoas, Joel pediu-lhes que parassem de prestar atenção aos gafanhotos ao seu redor e começassem a olhar para o cumprimento, no futuro, do que a praga de gafanhotos simbolizava, a invasão de um exército violento do norte, conforme versículos 2 e 20. A menos que Joel tivesse outro ataque em mente, sobre o qual nada sabemos, ele provavelmente estava se referindo à invasão assíria durante o reinado do rei Ezequias, que aconteceu em 701 a.C., referência a Isaías capítulos 36 e 37. A exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Esta era uma guerra real. Por isso Joel ordenou às sentinelas que dessem um alarme e avisassem o povo. Os judeus usavam trombetas para convocar assembleias, anunciar eventos especiais, marcar festas religiosas e avisar ao povo que a guerra havia sido declarada. Referência Números 10, Jeremias capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 1 e Oséias 5, versículo 8. Neste caso, as trombetas foram tocadas para anunciar a guerra e convocar um jejum. Referência Joel 2, versículo 15. Suas armas contra o inimigo invasor seriam arrependimento e oração, e o Senhor lutaria por eles. Compreendendo o versículo 1, Joel frisa que a invasão é o dia do Senhor, referência versículo 1 e versículo 11, o que significa um período muito especial que Deus havia planejado e iria conduzir. A frase "o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército", referência versículo 11, descreve o Altíssimo conduzindo o curso dos gafanhotos. Deus havia trazido os insetos e permitiria que os assírios invadissem a terra. Referência a Isaías 7, versículo 17 a 25, capítulo 8, versículo 7. Ele permitiria que eles devastassem Judá, assim como os gafanhotos haviam feito, e, por fim, consentiria que os invasores também maltratassem e massacrassem o povo. E
E eu encerro a compreensão do livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Trago o versículo 11. Joel deixou claro que o Senhor seria responsável por esta invasão, seria seu exército cumprindo sua palavra. Deus pode usar até nações pagãs para cumprir seus propósitos na terra. Referência a Isaías 10, versículo 5 a 7, Jeremias 25, versículo 9. Os terríveis distúrbios cósmicos descritos em Joel 2, versículo 10, foram a maneira usada pelo profeta para anunciar que o Senhor estava no comando, pois estes sinais acompanhariam o dia do Senhor. Referência capítulo 3, versículos 14 e 16, e também Sofonias 1, versículo 14. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. As condições para ser seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Sal insípido. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35, trago a exposição bíblica dos versículos 25 a 35. Se dizemos a Cristo que queremos carregar nossa cruz e segui-lo como seus discípulos, Ele quer que saibamos exatamente com o que estamos nos metendo. Ele não quer falsas expectativas, ilusões ou barganhas. O Senhor deseja nos usar como pedras para construir sua igreja, como soldados para combater seus inimigos e como sal para salgar seu mundo. Ele procura por qualidade. Compreendendo o versículo 26, uma das cláusulas que Jesus estabelece para as pessoas que querem seguir é desagarrar-se dos laços afetivos com a família, da segurança que a família proporciona. A prioridade é o seguimento, a família é secundária. Conforme a comunidade de Lucas, Jesus usa o verbo odiar em relação aos familiares. É palavra forte. Aqui, no entanto, odiar quer dizer colocar em segundo plano diante de algo prioritário. Para Jesus, as relações familiares não podem impedir a adesão ao projeto do reino. Este é a prioridade. É Jesus mesmo quem nos dá o exemplo ao dar preferência à missão. Quando sua mãe e seus irmãos querem vê-lo, Jesus afirma ter uma família mais importante. É a família de quem, como ele vive o projeto do Pai. Ainda no versículo 26, outra condição exigida por Jesus é colocar os interesses pessoais, a própria vida, em segundo lugar diante da prioridade que é o projeto do reino e sua justiça. Nosso mundo estimula os individualismo, os desejos egoístas e o bem-estar individual. Jesus, no entanto, propõe como critério para segui-lo no caminho da cruz a busca do bem viver coletivo, o serviço na gratuidade, a ajuda solidária na luta por uma sociedade justa. Em outras palavras, decidir pelas relações do reino é
imitar o próprio Mestre. Compreendendo o versículo 27, seguir as relações do reino e da sua justiça é estar disposto a carregar a cruz, é tomar decisões que requerem desapego e geram conflitos que levam ao desprendimento, a sofrimentos. É uma opção de vida que supõe risco e exige renúncias. Que renúncias, irmãos? Aqui podemos lembrar as recusas do próprio Jesus. Primeiro, deixou sua família em Nazaré, priorizando a missão conferida pelo Espírito do Senhor no anúncio de uma boa notícia para os pobres, conforme Lucas 4, versículos 16 a 31. Para priorizar o projeto do Pai, Jesus renunciou aos valores oferecidos por este mundo injusto, simbolizado pela figura do diabo. Diante dele, o Nazareno rejeitou as riquezas, recusou o poder real e não aceitou a oferta de prestígio. Referência a Lucas 4, versículos 1 a 13. Isso significa que, para seguir Jesus na radicalidade, é necessário ser uma pessoa livre que não se deixa escravizar pela propaganda consumista e pela oferta de bens, poder e fama como sentido de vida. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também na compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 35, trago o versículo 33. Seguir Jesus supõe também ser totalmente livre diante dos bens, exige estar desapegado de tudo isso, isto é, do orgulho e da competição, das seguranças e das ambições de todas as formas de riqueza. Optar pelo reino é colocar os bens a serviço da vida, e Jesus recorda mais de uma forma de como fazer com que os bens nos ajudam a ser ricos para Deus. Referência a Lucas 12, versículo 21. Os bens geram vida quando partilhados. Referência a Lucas 12, versículos 33 a 34, capítulo 14, versículos 15 a 24, capítulo 18, versículos 18 a 23 e capítulo 19, versículos 1 a 10. Ou quando investidos a serviço do reino, isto é, de projetos que têm em vista a igualdade, tal como fizeram as mulheres que seguiam desde a Galileia, referência a Lucas 8, versículos 1 a 3. Jesus quer ajudar-nos a não colocar os bens como o mais importante, transformando-os em ídolos que escravizam. Não podeis servir a Deus e às riquezas, referência a Lucas 16, versículo 13. E servir a Deus, a vida, é ser verdadeiramente livre. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.